Olá, sejam todos muito bem-vindos. O motivo deste vídeo é um tanto quanto curioso, porque nós botamos em menos de um mês um portal de maçonaria aqui no Piauí, que não só tenta resgatar um pouco da maçonaria piauiense, né? Como também fala de maçonaria para leigos, fala do rito moderno, que é o portal Maçonaria em Memória. E para nossa grande surpresa, nesse pouco intervalo de tempo, recebemos 27 e-mails, fazendo perguntas as mais diversas sobre maçonaria, aspectos da maçonaria, o que a gente percebe que está tendo uma boa, não só aceitação, mas realmente uma boa visibilidade, né? E de pessoas que querem, às vezes, até desmistificar alguns aspectos. Então, o que foi que fizemos? Como muitas perguntas, às vezes, elas são muito parecidas, nós tentamos sintetizá-las, tá? Ao máximo, para que o vídeo não ficasse tão grande, tá bom? E resumimos em algumas poucas, mas que contém a essência de todas as 27. E ficamos muito felizes pelo feedback que vocês estão dando, tá? Muito obrigado mesmo, tá? E fiquem à vontade para mandar perguntas, fazerem comentários. Bem no link de baixo vai estar o link do portal, podem fazer comentários lá, como aqui também no vídeo, tudo bem? Então vamos para as perguntas. A primeira é uma pergunta muito comum, né? Na maçonaria se faz práticas de magia negra, culto de bode preto e coisas afins? Não se faz, tá? E eu digo uma coisa a você, é muito comum nós vermos isso publicado em materiais, na internet, pessoas comentando. E quem comenta isso nunca assistiu a uma sessão maçônica, porque não tem nada disso. Para você ter uma ideia, para ter uma sessão maçônica tem que ter dentro do templo uma Bíblia Sagrada. Então eu acho que onde coabita a palavra de Deus não coabita essas outras coisas. Então essas pessoas realmente nunca assistiram a sessão. Mas eu tive uma vez. Nós fazemos realmente algumas sessões abertas, né, públicas, por exemplo, Dia da Mulher, né, onde a gente chama as cunhadas, que são nossas esposas, para o templo, nossas sobrinhas são nossas filhas, para homenageá-las, mas naquele momento elas não veem nenhuma prática maçônica. Então realmente quem faz tais comentários não sabe o que é maçonaria, né? Vamos lá então, qual a origem da maçonaria? Olha, quando a gente vai para essa pergunta, geralmente se vê duas respostas. A primeira resposta ela é muito fantasiosa. Tem autores que colocam que vai desde Noé. Olha, por favor, a gente gosta de pegar realmente fatos históricos, documentados. A maçonaria ela tem origem na Idade Média. Na Idade Média você tem as famosas corporações de ofício, e dentre elas as corporações de pedreiro, por isso maçom, pedreiro, e muitos dos símbolos que nós usamos são realmente de pedreiro. É o esquadro, é o compasso, é a corda, é o nível, é o prumo. E aí o que acontece? Essas corporações de pedreiro, elas começaram a ter alguns privilégios que outras não tinham, de não pagar impostos, de transitarem livremente entre os feudos. E aí algumas pessoas que não eram pedreiros de ofício, né, pegaram e pensaram, rapaz, eu vou entrar nessa corporação para me beneficiar. E aí você começou a ter uma mudança de uma maçonaria operativa, que fazia templos, construções, para uma maçonaria especulativa. Com o passar do tempo, a maçonaria especulativa ela foi dominando a maçonaria operativa. E hoje nós temos essa maçonaria filosófica, essa maçonaria que resgata conhecimentos, por exemplo, de inúmeras culturas ancestrais. Ela resgata a cultura egípcia, hebraica, babilônica, e ela constrói um grande arcabouço do conhecimento humano em cima disso. Então a maçonaria ela vem da Idade Média, resgatando todos esses valores e construindo um conhecimento muito bem alicerçado em cima de várias culturas, tá bom? A outra pergunta, qual o papel social da maçonaria? Olha, muita gente já está cansada de ouvir, por exemplo, em relação ao Brasil, que a maçonaria estava à frente da abolição da escravidão, que fez a independência.
Você pergunta assim, e hoje, o que a maçonaria faz? A maçonaria, ela é uma instituição discreta. Ela não gosta de se aparecer. Nos bastidores ela faz. Então, resultado, nós estamos, de certa maneira, em todos os meios. Nós estamos no meio político, nós estamos no meio jurídico, nós estamos no meio acadêmico, nós estamos em todos os meios. E nesses meios que nós estamos, nós tentamos fazer um meio melhor. Nós tentamos fazer uma sociedade melhor. A maçonaria entende que uma sociedade ela só pode ser melhor se tiver pessoas melhores, se tiver pessoas aptas a batalharem por este mundo um pouco mais justo. Então, este é o grande papel social da maçonaria. Uma outra pergunta que é muito comum também, como se faz para se tornar um maçom? Essa pergunta ela foi muito recorrente. Olha, basicamente você tem duas possibilidades. A primeira e a mais tradicional é que um maçom indique você para uma loja maçônica, tá? E neste sentido você tem todo um processo, um trâmite de documentos que vai correr. Então há todo um processo que é um processo medianamente longo, assim, alguns meses, 2 meses, mais ou menos, 3 no máximo, estourando, para que você vá para a associação onde você vai ser iniciado na maçonaria. Mas há um outro meio também. O que é que nós estamos percebendo? Nós estamos percebendo que há muitas pessoas que não são maçons, mas que têm todas as qualidades de ser maçom e que não conhecem ninguém que indique. Foi pensando nisso que o Grande Oriente do Brasil, em seu site, botou lá um link, vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo, como me tornar um maçom. Na verdade, ali é uma proposta de intenção. Não é que você vai responder aquilo ali e já vai ser maçom, não, por favor. Nós vemos muito na internet, cuidado com os golpes, que você deposita dinheiro, preenche uma ficha e já é um maçom. Não é assim que a maçonaria funciona, tá? Então, ali é uma proposta de intenção. Suponhamos que eu seja de uma dada cidade, preencha meus dados, coloque a cidade, aí aquilo vai para o Poder Central em Brasília. Lá eles analisam, veem mais ou menos o perfil e mandam para a loja que talvez se enquadre melhor aquele perfil de proposta. E aí começa todo o processo como se alguém tivesse realmente indicado, tá? Uma outra pergunta também muito recorrente que a gente teve foi essa aqui. Por que vocês são uma sociedade secreta? Mas nós não somos secretos. Nós temos páginas nas redes sociais. Nós temos vídeos nas redes sociais. As pessoas passam pela rua e veem uma loja maçônica. As pessoas sabem quem são os maçons. Então, por quê? Não somos secretos. O que nós somos é discretos. O que nós colocamos é que nós somos uma sociedade iniciática. Isto é, para você assistir uma sessão, você tem que ser um maçom. Você tem que passar por iniciação. Ah, mas isso aí Não. Por exemplo, na eleição do Papa, quem é que está lá? Eu não posso estar votando no Papa. Então, há inúmeras sociedades que elas são restritas a um dado grupo. E a maçonaria também é. E para você entrar neste grupo, tem que passar por um processo de iniciação. Então, nós não somos secretos, que somos discretos. E uma outra pergunta, ela teve 2 recorrências, eu achei bem interessante. Há alguma hierarquia entre vocês? Sim, há. Veja bem, a maçonaria brasileira, por exemplo, ela funciona como se fosse uma federação. Você tem um poder central, em Brasília, e a pessoa que gerencia esse poder central, ele tem um título de soberano, tá? É um pronome de tratamento, como se fosse um presidente. E como qualquer presidente, ou qualquer soberano, no caso da maçonaria, ele tem os seus ministros, que são seus secretários. Secretário, por exemplo, de comunicação, de educação, secretário, enfim, de patrimônio, que resolvem os problemas da maçonaria. Esse soberano, ele está lá pelo voto direto de todos os maçons regulares do país. Nós temos em cada estado um grão-mestre estadual, que gerencia a maçonaria completa daquele estado.
Ele está lá pelo voto de todos os maçons regulares daquele estado. E ele, assim como o soberano, tem também os seus secretários. Então, cada secretário tem a sua função. E aí você tem também as lojas. E quem gerencia as lojas recebe o título de venerável mestre, que é também eleito pela Assembleia. Então você percebe que nós temos hierarquias federais, estaduais e, de certa forma, abre aspas, as lojas municipais. Mas isso não só fica na questão do executivo. Você tem também códigos de postura, você tem regulamentos gerais que são trabalhados em um poder legislativo, que são deputados estaduais e federais. Cada loja tem o seu deputado estadual e federal, que se reúnem. E você também tem, claro, os tribunais maçônicos no que diz respeito que coordenam as eleições, o Tribunal de Justiça, que trabalha a questão das ações que não condizem com a nossa ordem. Então, há toda uma estrutura hierárquica trabalhada nesse sentido, de alimentar um conjunto e organizar um conjunto bastante complexo. Haja vista que nós estamos trabalhando a nível de um país imenso. Então, se não tivermos regras muito bem organizadas e definidas, a coisa fica meio solta. Então, há realmente uma hierarquia, sim, tá? Nós agradecemos muito a vocês pelas perguntas que nos mandaram, tá? Fiquem à vontade, o e-mail para as perguntas está bem embaixo, na descrição do vídeo. Fiquem à vontade para mandar mais perguntas. E aí a gente faz um outro vídeo, se for necessário, para responder todas as dúvidas de vocês, tudo bem? Um grande abraço e nos vemos no próximo encontro.